Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço de conhecimento. Hoje o nosso foco está no universo das interações infantis. Vamos explorar pesquisas muito interessantes sobre empatia e como ela se relaciona com alguns desafios sociais que as crianças podem encontrar. Isso mesmo, um tema super relevante, né? Sem dúvida. Temos em mãos partes de um estudo bem completo chamado Empathy and Bullying in Children: Impacts, Detection and Prevention. A nossa missão aqui é simples: tirar o essencial disso. Entender o real impacto dessas interações mais difíceis, sabe? O papel crucial que a empatia tem e, claro, descobrir algumas estratégias, atividades que podem ajudar a fortalecer essa habilidade tão vital. Exato. Ver o que a ciência diz que funciona, né? Isso. Então vamos começar a desembrulhar essas ideias. Prontos para descobrir como a empatia pode realmente transformar o ambiente social das crianças para melhor? Vamos lá. Para dar o pontapé inicial, a pesquisa revela algo importante. Essas situações de agressão repetida, sabe? Marcadas por um desequilíbrio de poder, o que a gente costuma chamar de bullying, são, infelizmente, bem comuns. Mais comuns da gente gostaria, né? Pois é. Um estudo americano estima que algo em torno de 1 em cada 5 estudantes, ali entre 12 e 18 anos, já passou por isso. E não é algo passageiro, né? As consequências podem ser bem sérias. É, exatamente. Os efeitos psicológicos e sociais são consideráveis e, em muitos casos, podem se estender, sabe? Vão até a vida adulta. Sério? Até a vida adulta? Ah, sim. Para a criança que vivencia essas agressões de forma contínua, a gente observa com frequência níveis mais altos de ansiedade, sintomas de depressão, aqueles sentimentos de tristeza profunda, solidão. Algumas fontes até mencionam possíveis distúrbios de sono, pesadelos ou mudanças nos hábitos alimentares. Nossa, afeta muita coisa. Muita coisa. E a autoestima, então? Fica super abalada. A criança pode começar a se ver de forma negativa, sabe? Internalizando aquelas mensagens ruins, sentindo vergonha. Imagino. Isso frequentemente leva ao isolamento social. A criança começa a evitar os amigos, busca ficar sozinha, tentando se sentir segura. Mas o que acontece é que isso, infelizmente, aprofunda ainda mais a solidão. Que ciclo difícil. Muito. E tem um estudo da UCLA Health que trouxe um dado bem preocupante. Crianças que sofreram essas experiências e desenvolveram uma desconfiança muito grande nos outros tiveram um risco 3,5 vezes maior de enfrentar sérios desafios de saúde mental lá pelos 17 anos. Isso pode mudar mesmo a forma como elas veem o mundo, as relações. Uau! É um impacto profundo na visão de mundo delas. Exato. E não para por aí. No ambiente escolar, o desempenho acadêmico geralmente sofre. O medo, a ansiedade constante, tudo isso dificulta a concentração. Claro. Aí as notas podem cair, às vezes a criança começa a faltar mais na escola. E pesquisas sobre o cyberbullying, especificamente, indicam um risco bem maior de as vítimas desenvolverem pensamentos muito negativos sobre si mesmas, o que gera um sofrimento emocional enorme. É pesado pensar que o impacto se espalha assim, né? Não afetando só quem sofre agressão diretamente. Correto. Isso é um ponto crucial. As crianças que praticam essas agressões também enfrentam suas próprias consequências negativas, viu? A longo prazo. Ah, é? Tipo o quê? Estudos que acompanharam essas crianças por anos mostram uma tendência maior para elas se envolverem em comportamentos de risco, mais tarde, coisas como brigas frequentes, vandalismo ou até uso de substâncias na adolescência e na vida adulta. Elas podem apresentar também mais dificuldades em se relacionar socialmente de forma saudável, sabe? Ter problemas de conduta ou até questões legais mais pra frente. E tem o risco aumentado de repetirem padrões agressivos nos relacionamentos futuros. Várias fontes apontam isso. Entendi. Quer dizer, ninguém sai ileso dessa dinâmica. Exatamente. E não podemos esquecer de quem só testemunha essas situações repetidamente. Verdade, os espectadores. Isso. Observar agressões frequentes pode criar um ambiente de medo, de insegurança na escola inteira. Essas crianças que assistem também relatam mais problemas como ansiedade, depressão. Podem começar a evitar a escola por não se sentirem seguras ou, em alguns casos, buscar algum tipo de refúgio em substâncias. Nossa, então o problema é bem mais amplo.
Afeta todo o ecossistema escolar, digamos assim. Com certeza. E aqui é onde a conversa fica ainda mais interessante. A pesquisa deixa muito claro que as consequências não são nada triviais, né? Elas podem ecoar por muito tempo, afetando saúde mental, física, até o sucesso socioeconômico lá na frente. Não é briga de criança, definitivamente. De jeito nenhum. É uma questão séria com implicações educacionais e de saúde pública. E é justamente nesse ponto que a empatia entra, como um elemento-chave, talvez até transformador. Ah, a empatia. Vamos falar dela. Exatamente. A empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, sabe? De identificar e compreender os sentimentos alheios, ela é frequentemente apontada como um poderoso antídoto contra esses comportamentos agressivos. Faz sentido. E tanto a teoria quanto a pesquisa confirmam isso. Níveis mais altos de empatia estão ligados consistentemente a mais comportamentos de ajuda, de cooperação e menos agressão. Vários estudos acadêmicos reforçam isso. A empatia nos leva a pensar sobre o impacto das nossas ações, a sentir compaixão, e isso acaba inibindo a crueldade, né? Uhum. E você mencionou que tem tipos diferentes de empatia, né? Como funciona isso? Isso, boa pergunta. A gente costuma distinguir dois componentes principais. Tem a empatia afetiva, que é mais a nossa resposta emocional ao sentimento do outro, o sentir junto, sabe? Uhum. E tem a empatia cognitiva, que é a capacidade de entender a perspectiva e os sentimentos do outro de forma mais intelectual, compreender o ponto de vista dele. Entendi. Uma é sentir, a outra é entender. Basicamente isso. E as duas são importantes. A afetiva pode gerar aquele desconforto que impede a gente de magoar alguém ou que motiva a ajudar. Já a cognitiva ajuda a entender por que alguém está chateado e isso guia nossas escolhas morais, nossas ações. Fascinante essa distinção. E como isso se reflete naqueles que praticam as agressões de forma repetida? Eles teriam menos empatia, então? As pesquisas sugerem que sim, principalmente em relação à empatia afetiva. Estudos indicam que crianças que agridem frequentemente podem ter dificuldade em sentir o sofrimento que causam. Mesmo que entendam que estão magoando? Às vezes, sim. Podem até ser hábeis em identificar as vulnerabilidades dos outros usando a empatia cognitiva, mas essa compreensão não se traduz em compaixão ou remorso, sabe? Em alguns casos, a capacidade cognitiva de entender o outro pode estar lá, intacta ou até acima da média. Nossa. Mas falta a resposta emocional de se importar. Parece que essa ausência de preocupação empática é um fator-chave nessa dinâmica. Faz todo sentido. E o inverso também deve ser verdade, imagino. Quem demonstra mais empatia tende a agir de forma diferente nessas situações. Sim, definitivamente. Crianças com níveis mais altos de empatia são significativamente mais propensas a intervir, a defender colegas que estão sendo alvo de agressões. Elas se tornam defensoras. Exato. Uma revisão de vários estudos classificou a empatia como o fator-chave nisso. Estudantes mais empáticos tendem a ser aqueles que oferecem ajuda, que se posicionam, enquanto os com baixa empatia são mais propensos a serem os agressores ou a ficarem como espectadores passivos, sem fazer nada. Então a empatia pode transformar a testemunha em alguém que age. Exatamente. E a gente sabe que o apoio dos colegas é fundamental para interromper essas dinâmicas negativas. Além disso, um ambiente com mais empatia geral contribui para um clima escolar mais positivo, onde a agressão perde força social, perde o palco, digamos assim. Entendi. Mas imagino que não seja uma equação tão simples assim, né? Tem alguma complexidade a mais nesse quadro que a pesquisa aponta? Sim, tem sim. A relação não é totalmente linear e existem nuances importantes. Algumas pesquisas notaram, por exemplo, diferenças de gênero. A ligação entre baixa empatia e agressão às vezes parece ser mais clara em meninos. Interessante. E tem um estudo super intrigante sobre cyberbullying motivado por preconceito. Ele descobriu algo surpreendente. Nesse contexto específico de agressão online baseada em preconceito, a empatia cognitiva, a capacidade de entender a perspectiva do outro, se mostrou o fator protetor mais forte. A cognitiva. Mais que a afetiva. Isso é inesperado. Por que será? Pois é, a empatia afetiva, o sentir com,
não teve o mesmo peso estatístico nesse caso. Os autores sugerem que, para combater agressões que nascem do ódio ou do preconceito contra um grupo, talvez a capacidade de entender intelectualmente o ponto de vista da vítima, de se colocar racionalmente no lugar dela, seja especialmente crítica para frear o impulso agressivo. Que fascinante! Mostra como diferentes aspectos da empatia podem ser mais ou menos relevantes dependendo da situação. Exatamente. É um lembrete de que é um fenômeno complexo. Mas, assim, a mensagem geral continua sendo a mesma. A empatia, de forma geral, em suas diversas formas, é um fator de proteção muito, muito robusto. Certo. Então, entendemos a importância da empatia, suas nuances. Se ela é tão fundamental, a pergunta que fica é: como podemos, na prática, ajudar as crianças a desenvolver essa habilidade? A pesquisa dá alguma luz sobre isso? Tem jeito de ensinar a empatia? Felizmente, a resposta é sim. Vários estudos, várias intervenções práticas demonstram que a empatia não é uma característica fixa, imutável. Ela pode ser ensinada, pode ser cultivada, fortalecida. Que bom! E o mais importante, esse fortalecimento leva a reduções reais, observáveis nos comportamentos agressivos. Isso é muito animador, dá esperança. Com certeza. Por exemplo, tem estudos como o de Shine, lá de 2012, que fez um programa de 11 semanas e viu um aumento significativo na empatia e uma redução nas agressões entre os estudantes. 11 semanas já fizeram diferença. Fizeram. E um mais recente, de Palade Pascal, fez um treino intensivo de 5 dias com crianças de 9 anos. Também viram aumento na empatia e diminuição nas agressões verbais. E um detalhe interessante nesse estudo foi a importância da presença e do engajamento do professor. Quando o professor estava ali junto, participando, o resultado era melhor. O papel do adulto é fundamental, então. Fundamental. E não dá para não mencionar programas bem conhecidos como o Kiva, lá na Finlândia. Ele foca muito em mudar o comportamento dos espectadores, sabe? E aumentar a empatia pelas vítimas. E tem mostrado resultados positivos bem consistentes na redução das agressões e no aumento da empatia geral dos alunos. Incrível. Mostra que há caminhos possíveis, né? E que tipo de atividades concretas as escolas ou mesmo as famílias podem implementar para nutrir essa empatia no dia a dia? O que funciona? Olha, tem várias estratégias práticas com respaldo em pesquisa. Uma que é muito eficaz é o role-playing, a encenação. Teatro. Quase isso, criar cenários que simulem conflitos ou situações de agressão e pedir para as crianças assumirem papéis diferentes. Quem sofre, quem age, quem observa e depois, o mais importante, abrir uma discussão. Como cada um se sentiu, o que poderia ter sido feito diferente, isso exercita diretamente a habilidade de se colocar no lugar do outro, a tomada de perspectiva. Imagino que vivenciar a situação por outro ângulo faça toda a diferença. Marca mais, né? Marca muito. Outra ferramenta poderosa é usar literatura e histórias. Selecionar livros, filmes que abordem o tema sob diferentes perspectivas, especialmente a da vítima, ou que celebrem a amizade, a cooperação. Ler histórias sobre isso? Isso. E não só ler, mas discutir o sentimento dos personagens, propor que as crianças escrevam um diário como se fossem um deles, ou até criar finais alternativos onde a empatia e a ajuda aparecem. Tem estudos que mostram que a ficção pode sim aprimorar nossa capacidade empática. Que legal. E para crianças menores? Para os menores, atividades visuais podem ser muito impactantes. Tem aquela do coração amassado, sabe? Pega um papel em forma de coração, cada palavra ou ação agressiva dita amassa um pedacinho. Depois, tenta desamassar. As marcas ficam, né? Ajuda a visualizar o impacto. Nossa, que ideia boa, bem visual. Que mais? Projetos cooperativos também são excelentes. Organizar trabalhos em grupo que misturem de propósito crianças de diferentes círculos sociais, dando a elas um objetivo comum que exija que todo mundo colabore. Aquele método Jigsaw Classroom é um exemplo. Quando as crianças percebem que precisam umas das outras para ter sucesso, o respeito mútuo e a valorização de cada um tendem a crescer. Trabalhar junto para um bem comum?
Exato. E tem também a interação com bebês, como no programa Roots of Empathy. Trazer um bebê e seu cuidador para a sala de aula de vez em quando. As crianças observam, interpretam, discutem as emoções, as necessidades do bebê. Parece que isso ativa uns instintos de cuidado, aumenta a sensibilidade emocional das crianças maiores. Que interessante essa ideia do bebê. Nunca tinha pensado nisso. É bem poderosa. Ou mesmo sistemas mais simples de mentoria entre pares. Ter um banco da amizade no pátio para quem está se sentindo sozinho, ou programas onde alunos mais velhos ajudam os mais novos, o mentor desenvolve empatia ao cuidar e o mais novo ganha apoio. Muitas opções práticas, então. E aquele ponto sobre a presença do professor que você mencionou antes, o engajamento do adulto, isso me pareceu crucial. Sem dúvida. Atividades pontuais podem ajudar, claro. Mas a consistência e o reforço por parte dos adultos, sejam professores, pais, cuidadores, são absolutamente fundamentais para que a empatia seja internalizada, para que vire um hábito. Não é só uma atividade isolada. Não. Integrar pequenos momentos, pequenos exercícios de empatia no cotidiano, na rotina escolar, na vida familiar, isso parece ser mais eficaz do que grandes eventos isolados. É a prática constante que vai solidificar essa habilidade. Entendi perfeitamente. Então, o que a gente pode concluir dessa nossa exploração toda? Parece que temos um caminho bem claro, né? Não só existem formas de lidar com as interações mais desafiadoras entre crianças, mas também possuímos ferramentas concretas, baseadas em evidências, para ativamente construir e fortalecer a empatia desde cedo. Exatamente. Resumindo nossa conversa de hoje, a empatia se revela como uma peça, central para promover interações infantis mais saudáveis, positivas, construtivas. E a ótima notícia é que ela não é um dom inato e imutável. Pode ser cultivada, ensinada, praticada. É uma habilidade. Uma habilidade. E o esforço vai além de simplesmente evitar comportamentos negativos, né? Trata-se de construir ativamente comunidades escolares, familiares, onde a gentileza e o acolhimento sejam a norma. É isso. E vale lembrar que investir no fomento da empatia vai além da prevenção de problemas imediatos. A gente está, na verdade, contribuindo para formar indivíduos mais conscientes socialmente, mais compassivos, mais preparados para construir relacionamentos saudáveis. Olhando para o futuro. Exato. São qualidades essenciais para um futuro onde as pessoas consigam se entender melhor, se apoiar mutuamente. Como disse uma das pesquisadoras citadas, a Michelle Borba, a empatia é de fato a base de uma sociedade mais segura e cuidadosa. Bonito isso. E falando em ferramentas práticas que ajudam a construir essa empatia e algo igualmente importante, a autoestima nas crianças, vale a pena mencionar um lançamento recente que pode ser de grande interesse para pais e educadores. Opa, novidade boa? Sim. Trata-se do livro Mirror, Mirror on the Wall, que a gente pode traduzir como Espelho, Espelho Meu, escrito por Rosanna Lashlen e Andresa Campbell, e publicado pela Clear Publishing. Ah, que legal! O livro é voltado para crianças ali na faixa dos 6 aos 10 anos. Ele conta a história da Luna, uma menina negra de 8 anos, super criativa, observadora, que começa a lidar com umas provocações na escola por causa da aparência dela. Um tema super atual e necessário. Muito. E a narrativa aborda identidade, autoestima, pertencimento de uma maneira muito sensível, muito apropriada para a idade. E como ele funciona como ferramenta? O interessante é que ele foi pensado justamente como um recurso poderoso para usar em casa e na escola. Além da história e das ilustrações que são lindas, ele vem com uma música especial. Uma música. Sim, uma música criada exclusivamente para a narrativa, que dá para ouvir e cantar junto, e também inclui atividades práticas para as crianças exercitarem o amor próprio, a autoaceitação. Nossa, que completo. Combina história com música e atividade. Perfeito para trabalhar esses temas. Exatamente. É uma ferramenta excelente para iniciar conversas importantes sobre diversidade, respeito às diferenças e, claro, estratégias para lidar com essas interações sociais que às vezes são desafiadoras. Parece um ótimo recurso mesmo. É assim. Para quem ficou interessado em conhecer mais ou até adquirir o livro
Mirror, Mirror on the Wall, das autoras Rosanna Leslie e Andresa Campbell, publicada pela Clear Publishing. O link está disponível na descrição deste áudio, tá bem? Ótima dica. E com isso, a gente encerra a nossa análise aprofundada de hoje. Esperamos que tenha sido útil, que tenha inspirado algumas reflexões e ações. Até a próxima. Até a próxima.